uma certa resistência. Presta atenção no que eu vou falar aqui. Abrir no livro de Números, coloca o título aí. Deus gerou no meu coração. Eu tinha falado com Vanderlei e Adriana semana passada que eu ia pregar sobre isso, que Deus estava gerando no meu coração. Coloca aí. Vai falar com algumas pessoas, é para mim e para você. O poder da reclamação. Você sabia que reclamação tem poder? Tem muito poder. E eu vou falar aqui algumas coisas, né, que existe o reclamar e existe o hábito. E a gente vai andar pela Bíblia e vai mostrar isso, né? Isso é muito sério, isso é em todos os níveis. Eu não estou falando de fulano, de ciclano, isso é uma coisa geral para a igreja, tá? Isso aí é coisa que Deus foi falando comigo, eu fui escrevendo sábado, só terminei no final da tarde. Então presta atenção no que eu vou falar aqui, em nome de Jesus. Vamos ler Números capítulo 11, de 1 ao 11, isso é muito sério que eu vou falar aqui. De repente isso aí pode ser algo imperativo na tua vida. Diz assim o texto. Carlos que gosta, né, Carlos? E aconteceu que queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu e a sua ira se acendeu. E o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo que estava no meio dele veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram, olha só, e disseram, quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões e dos porros, né? Porros é alhos em algumas versões, tá? E das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de obidélio. Espalhava-se o povo e o colhia em moinhos, e moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos do Senhor. E disse Moisés ao Senhor, por que fizeste mal a teu servo, e por que não achei graça aos teus olhos, que pusesse sobre mim a carga de todo este povo? Vamos estender um pouco, vamos até o 14. Concebi eu porventura todo este povo, gerei-o, e eu, para que me dissesse que o levasse ao colo, como o aio leva o que cria, a terra que juraste a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo esse povo? Porquanto contra mim choram, dizendo, dá-nos carne a comer. Eu sozinho não posso levar todo esse povo, porque é muito pesado para mim. E se assim fazes comigo, mata-me, eu te peço, e tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixe ver o mal. Versículo 16. Até aí. E disse o Senhor a Moisés, ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, e quem sabes que são ancião do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Vamos continuar. Então eu descerei ali e farei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão carga do povo, para tu sozinho não leves. E dirás ao povo, santifica-os para amanhã, e comereis carne, porquanto choraste ao ouvido do Senhor, dizendo, quem nos dará carne a comer, pois bem nos ia no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne, e comereis.
Curva a sua cabeça. Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos nesse momento. Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo, eu te peço, visita-nos. Eu te peço, Espírito Santo, toma teu principal lugar, fala aos nossos corações, abra os ouvidos espirituais e o coração do teu povo. Ó meu Deus, que essa palavra venha ficar guardada nos corações, em nome de Jesus. Fala com todos aqui, em Cristo, me conduza, seja o Senhor falando, não eu. Amém. Amém. Agora o povo de Israel iria para a terra prometida. No capítulo 10, se você ler, né? A primeira saída para a terra prometida, e logo, né? Quando começa o capítulo 10, no versículo 11, já vai falando, né? Que o povo já estava murmurando. Primeira saída em direção ao Sinai. Estava tudo preparado. Deus mandou a nuvem no capítulo 10, eu não vou falar tudo, né? Você vai entender se você quiser, depois você lê em casa. Preparou o povo, já tinha o maná, separado, né, por guarnições, por tribos. Ia na frente, como no capítulo 10 fala, pessoas com trombeta para comandar o povo, parar, avançar, porque era muita gente. Então era dividido, multiplicado por guarnições. Estava tudo certinho. E o povo estava avançando. Antes de avançar, no capítulo 10 fala que os filhos de Gerson e Merari desmontaram o tabernáculo. Os filhos de Coate, os coatitas, levaram o santuário. Estava tudo pronto. Sol fortíssimo. Deus mandou a nuvem. Deus se fez presente. Deus estava com eles. Deus tinha interesse no povo, porque era o povo dele. Guardou mantimento, tudo. Vamos, tudo em ordem, saiu. A Bíblia fala que no capítulo 11, o povo começou a reclamar. Começou a lembrar do Egito e falar como era bom. Aquela mentalidade escrava, como era bom os pepinos, os peixes, os alhos, as cebolas do Egito. Mas só para a gente tem aos nossos olhos, esse maná. Está aí escrito aí no versículo 6. Esse maná, como se fosse um desprezo. Sabe, meu amado? E a Bíblia fala que no versículo 11, no capítulo 11, né, que Moisés, né, aliás, no versículo 10, diz que a Bíblia fala que a ira do Senhor se acendeu. O Senhor consumiu uma parte lá no final do arraial. A ira de Deus se acendeu por causa do murmúrio, por causa da reclamação. Aí te pergunto, Moisés também reclamou? Moisés reclamou. Moisés também, assim como o povo reclamou, ele reclamou. Mas qual é a diferença de Moisés para o povo? Porque a reclamação dele foi primeiro para o Senhor, Deus dos exércitos. A reclamação de Moisés não foi pelos ventos para o lado, porque contamina, não foi para qualquer lugar. Ele pegou a situação, a dificuldade, viu que não dava, ele mostrou as suas reclamações ao Senhor, e o Senhor não só deu resposta, respondeu, atendeu, e Deus ainda mandou 70 anciãos para ele, para liderar junto com ele, porque ele estava desestruturado. Primeira coisa que eu quero falar para você, quando você busca o lugar certo, primeira coisa, não só Deus responde você, mas Ele restaura a tua estrutura e te dá paz. Ele viu que Moisés precisava, então Ele restaurou. Diferença do povo, olha como o povo foi a Deus para pedir carne, e olha como Moisés se apresentou. O povo estava reclamando aos quatro ventos e para o lado que contamina. Com certeza isso começou por um, passou para dois, para três, todo mundo estava reclamando. Isso passa. Diferente de Moisés, eu tenho carne para dar para esse. Conversou com Deus. Moisés estava interessado, aleluia, em levar as suas situações primeiro para o Senhor, quando ele viu que não tinha condição de resolver, em vez de ficar reclamando, em vez de ficar murmurando, em vez de ficar lembrando do passado quando era escravo, em vez de você ficar sendo inconsequente e ser um ingrato, ele levou para Deus. Presta atenção numa coisa, meu irmão. E o que Deus falou aqui para mim, Moisés, ele estava interessado.
em primeiro levar as coisas para Deus. Tem um ditado que se diz: quanto mais você tiver interessado nos outros, você estiver, mais interessante eles vão considerá-lo. Para se tornar interessante, seja um interessado. Presta atenção, para você se tornar uma pessoa interessante, seja interessado. Deus, aleluia, recebeu o interesse de Moisés, achou convincente, interessante o argumento de Moisés e deu resposta, porque Moisés procurou o interesse certo. Ele estava interessado em Deus, porque só Deus poderia resolver aquilo. Não é falar, não é abrir, não é falar para o lado, não resolve nada isso, só piora e atrasa a viagem. Presta atenção no que eu vou falar aqui. Seja, para eu ser interessante, eu falei aqui, seja interessado. Se você quer que as pessoas, teu parceiro, o teu cônjuge, o teu filho, seja quem for no teu trabalho, já se perguntou se você se tornou interessante para ele? Já se perguntou se você está sendo interessante com o que você fala? Antes de você dar muito interesse às suas reclamações, seja interessante para a pessoa. Porque senão, meu amado, se torna igual esse caso aqui. Quanto mais a gente reclama, mais desinteressante nós ficamos. E as pessoas se afastam. Deus estava se afastando do povo, Ele consumiu. Quanto mais você reclama, mais desinteressante você fica. Me faz voltar lá em Êxodo capítulo 33, que Deus estava tão desinteressado do povo que mandou um anjo à frente. Não leva esse povo aí, porque eu não vou junto não. Porque é um povo idólatra, desobediente, murmurador. E Moisés, ele escutou de novo Moisés. Está lá em Êxodo 33, versículo 2 em diante. Porque você acaba sendo desinteressante. Quando você quer ouvir sim de uma pessoa, quando você leva uma situação, você quer a aprovação de uma pessoa, entenda que aquilo que você passou para a pessoa, o que o sim, o que a aprovação significa para ele, que muitas vezes para ele é diferente de você. E qual é o problema nisso? Muitas vezes a gente reclama por tudo, e a gente acha que o que nós falamos e como nós pensamos, as pessoas têm que pensar, o que o sim significa para o outro? Como significa para mim, será? Deus estava querendo ficar longe do povo. Quanto mais você reclama, você fica mais desinteressante para as pessoas querem ficar longe de você, você contamina o meio, porque Moisés também estava reclamando, você atrasa a viagem e não tem resposta nenhuma, só piora. Só piora. Quando você mais reclama, a Bíblia fala que Deus mandou o fogo que consumiu. Amado, presta atenção, eles não só iam ficar sem carne, sem resposta, mas ele também Deus ia permitir o fogo que consome. Assim como ele permitiu, a Bíblia fala em Êxodo 33 a mesma coisa, que ele mandaria um anjo, falou, esse povo obstinado, se eu for com eles, eu vou mandar um fogo que consome de novo. Ou seja, Deus ia mandar duas vezes o fogo que consome, uma por causa da idolatria, outra por causa da murmuração. Deus não gosta de gente murmuradora e gente reclamante. Você não só não tem resposta, você piora as coisas, você afasta de Deus e você permite que o fogo venha e você atrasa a viagem. Você atrasa a viagem. Uma viagem que era para ser 11 dias, demorou 40 anos. Isso aqui aponta consumo. Consumir. Posso falar várias coisas. Você quando reclama, você pode ser consumido nas suas emoções. Você consome o teu tempo. Você consome a tua alegria. Você consome a comunhão que você tem com a pessoa que está do teu lado. Você consome a tua saúde, porque isso abala as partes emocionais e você pode descer o sistema imunológico. Eu vou falar isso aqui. Você começa a consumir várias áreas da tua vida, não melhora nada, só piora. E quanto mais você reclama, mais Deus quer ficar distante de você. É o texto, não sou eu que estou falando. Para Deus poder, para Deus exterminar uma parte do povo que ele estava interessado, porque ele não queria mais saber nada com aquele povo. Isso é muito sério. Ah, pastor, mas é normal a gente ficar reclamando? Sim, é normal. Muitas vezes nós reclamamos, criticamos e, amado, o problema é quando isso vira um vício.
O problema é que isso é um hábito. E eu vou mostrar aqui cientificamente que eu peguei eu fui estudando, fui entrando em sites e fui vendo outras coisas sobre o que é uma reclamação. O que acontece com a pessoa que reclama muito, não para de reclamar. A gente vai entender aqui. Quem está me entendendo até aqui, dá um glória a Deus. Essa foi a diferença de Moisés. Ele, em vez de ficar reclamando, foi se interessar por Deus, que achou interessante seu argumento. Uma pessoa que só murmura, reclama da vida, se torna desinteressante para os outros, para Deus. Você desagrada a Deus, as pessoas e as coisas só pioram. Não só ficará sem carne, sem resposta, mas atrai o fogo que Deus permite. Antes de reclamar e não gostar de algo, procure aquele que irá te ajudar. Reclamação não muda a situação, mas atrasa a viagem, só piora e te consome. Consome tempo, consome a tua parte emocional, consome a alegria do meio, consome a comunhão que você tem com as pessoas, dentro do seu trabalho, dentro da igreja, dentro da sua casa, vai destruindo tudo e não resolve nada, porque o próprio texto mostra que o povo eleito, por murmurar, Deus queria ficar longe. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Posso te dar um exemplo, eu coloquei aqui. É uma tendência nós a reclamarmos quando as coisas acontecem. Quando a gente não entende alguma coisa, é normal. Jó capítulo 10, versículo 1 fala isso. Quem quiser, se quiser, bota aí na tela. Jó também estava vivendo um momento difícil. A Bíblia diz: minha vida só me dá desgosto, por isso darei razão às minhas queixas, e de alma amargurada me expressarei. Ou seja, ele com alma amargurada, a vida dele só desgosto, ele estava cheio de queixa. Eu vou falar, porque, meu amado, Jó era um homem reto, temente a Deus, e que se desviava do mal, porque tudo aquilo estava acontecendo com ele. Amado, tem hora que a gente quer chutar o balde, a gente faz tudo certinho, a gente é alegre, a gente não entende porque certas coisas estão acontecendo. Amado, Jó não estava entendendo nada, mas o problema era que uma indignação injusta, amado, podia afetar o plano soberano de Deus para a vida dele. Se ele começasse a falar ao vento, ele podia destruir tudo, porque Deus estava preparando uma coisa muito maior para ele. Versículo 2 de Jó, capítulo 10, fala assim, direi a Deus, não me condenes, faze-me saber por que brigas comigo. Moisés, Jó, eles foram buscar o Senhor antes de reclamar. Antes de reclamar, entenda, não entendeu? Não fale ao ar, não fale para os lados que você só piora e contamina. Deus não gosta de gente murmuradora. Busca Ele, busca o fabricante, vai entender a resposta dele em nome de Jesus. Eita Deus, presta atenção, meu irmão. Olha só uma coisa, a Bíblia fala em Jó 42, versículo 10. A Bíblia fala uma coisa tremenda. Se Jó começasse a reclamar e estourar o plano de Deus, ia destruir o plano dele. A Bíblia fala que ele foi conversar as queixas com o Senhor. E a Bíblia fala que Deus estava preparando uma coisa muito grande para ele. Jó 42, versículo 10, fala isso. E o Senhor livrou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, em tudo quanto ele possuía. Quando você procura a parte certa, as coisas acontecem. Entenda uma coisa, sofrimento pelos nossos erros, isso acontece. Sofrimento quando nós erramos, as coisas acontecem, é a lei da semeadura, as coisas acontecem. Você vai ter, se você for inteligente, você vai ter crescimento e aprendizado. Mas quando vem sofrimento que você não consegue entender, quando Deus manda o sofrimento, quando você está todo certinho, presta atenção, não é só crescimento, não é só aprendizado, vem bênção e vem promoção para você. Aleluia, pastor, eu não estou entendendo nada, mas eu estou todo certo. Fica tranquilo, Deus está mandando promoção, Deus está mandando bênção, passa na prova dando glória. Aleluia, aleluia. Quando é Deus fazendo, é porque uma coisa grande vai acontecer. Foi o que aconteceu com Jó. Aleluia. Quem está me entendendo, a glória a Deus. Pare de reclamar, entenda o momento. Para entender, converse com Deus. Pare de reclamar do que você está vivendo no momento. Cresça para viver o momento do amanhã. Deus está preparando algo.
Tem coisas que a gente não entende. Tem coisas que a gente ficar reclamando, acordar reclamando, andar reclamando dentro de casa, ficar achando disso, não muda nada, só piora. Só atrasa, e a gente vai ver isso. Só atrasa a sua vida. Só modifica o ambiente não para bom. Quem está me entendendo? Deus não tem tempo com gente que murmura, porque tempo reclamado atrasa a viagem, não se completa, porque é propósito jogado no lixo. Deus não gasta tempo. Tempo para Deus é propósito, meu irmão. Tempo para Deus é propósito. Deus não quer perder coisas, tempo. E muitas vezes a gente perde tempo reclamando. Pare de reclamar das pessoas e reconheça que você não é tudo isso. Todos nós não somos isso tudo. Entenda uma coisa, existe um versículo, e eu coloquei aqui, fala bem claro isso. Lamentações, versículo 3, capítulo 3, versículo 39, diz: porque se queixa alma vivente, queixa-se cada um de seus próprios pecados. Porque se queixa alma vivente, queixa-se cada um dos próprios pecados. Tem sofrimento que vem devido aos nossos erros. A gente fica resmungando e reclamando. Deus fala, presta atenção, você está recebendo isso porque é a lei da semeadura. Você está pagando o preço pelos teus erros. Ou seja, você acertou, beleza, você errou, amado, isso é a lei da colheita e da semeadura. Não tem como mudar isso, porque nós somos seres caídos, falhos, deficientes, e muitas vezes nós vamos errar. Isso é normal. Quem está me entendendo? Isso é normal, e a gente tem que aprender com os erros e acertos. Deus, quando Ele fala esse versículo, Ele está falando, nem tudo vai ser mil flores. Você está reclamando, você tem que ver os erros. Você está nessa situação e está reclamando, mas foi você que tomou a decisão. Foi você que escolheu. Você que foi para esse canto. E agora você está reclamando, está se queixando. Por quê? É esse versículo. Está falando isso. Queixa-se de quê, o homem vivente? Queixa-se dos seus pecados, ou seja, você está colhendo o que você plantou. Muitas vezes a gente reclama por coisas que nós mesmos fomos os semeadores, os que deram início àquilo ali. E a gente colhe o que plantou, meu irmão. E a gente não pode ficar reclamando para as coisas ficarem piores. A gente tem que procurar a solução na presença de Deus. Enrolou, Senhor, me desculpe, Senhor, o que eu faço agora para essa situação mudar? Por onde eu vou? Para de se queixar. Amado, bom exemplo a gente tem na Bíblia. Um povo interessado por Deus. Um povo, aliás, que Deus tinha interesse. Chegou um momento que murmurou. Deus não achou tão interessante, foi achar interessante o que Moisés fez. E o nosso Deus é um Deus que não dá só a resposta, Ele dá muito além do que pedimos e pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Esse é o nosso Deus. Deus não só deu a resposta, mas viu a estrutura para Ele se manter. O que você precisa emocionalmente, Moisés? Moisés estava abalado. Vou botar isso aqui. Deus sabe o que você precisa. Antes de você pedir por uma situação, Ele está trabalhando fora e está trabalhando dentro de você. Ele sabe como manter a paz, que excede o entendimento. Agora você tem que deixar. Você tem que se acalmar nele. Não é você acalmar reclamando com os outros. Não é você criticar e ficar nisso. Isso destrói o ambiente. Isso mexe com o ambiente. Aleluia. Uma coisa que a gente tem que entender é que nós não temos direito a nada, mas pela graça de Deus, hoje nós temos direito a tudo. Glória a Deus por isso. Então por que você está reclamando da vida? Você vai passar um período aqui só, e depois você vai para a eternidade com o Pai, meu amado. A melhor parte você tem, coisa que muitos não têm, e a gente continua a reclamar. A gente nunca está satisfeito. A gente está sempre reclamando ou apontando alguma coisa. Muitas vezes isso aí é o excesso de soberba e altivez que nós temos, que Deus tem que trabalhar para tirar isso. Muitas vezes nós apontamos porque, sabe, amado, Deus precisa trabalhar para
tirar algumas coisas. Porque duas coisas, eu vou ler um texto aqui, que o cristão tem que ter. Ou você é trabalhar para fazer as coisas para Deus, e algumas coisas tem que ter tirado, e a outra é porque você vai subir. Paulo ele fala isso em Filipenses 1:22. Ele fala o seguinte: mas se viver na carne traz frutos para a minha obra, não sei então o que devo escolher. Porque de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e de estar com Cristo, porque isso é ainda melhor, mas julgo mais necessário por causa de vós, ficar aqui na carne. Esse é o pensamento que todo cristão tem que ter. Eu estou no propósito, eu estou na obra, mas eu sei que do outro lado, eu não sou daqui, eu sou de lá. Lá é muito melhor do que aqui. Mas enquanto eu estiver aqui, eu tenho que colocar a mão no arado, eu tenho que fazer, eu tenho que ajudar. Mas quando você faz isso, e quando você tem um foco para isso, você não tem tempo para reclamar, porque a tua mente está lá com o Senhor, meu irmão. Aleluia, aleluia. Quem coloca a mão no arado, quem trabalha, quem faz as coisas como Deus manda segundo a Bíblia, não tem tempo para reclamação. Glória a Deus. Paulo não tinha tempo, e ele falou, do céu é infinitamente melhor. O pensamento do cristão é, um dia eu vou estar com o Senhor, enquanto estou aqui na carne, é obra, é fazer as coisas certas, e é isso, não tem mais que fazer do que isso. Você está me entendendo? Aleluia. Se preocupe em crescer e realizar o teu propósito, tendo consciência que você é um pecador igual a todo mundo, salvo pela graça como todo mundo, que erra como todo mundo, que acerta como todo mundo, que aprende como todo mundo, que cresce como todo mundo, meu irmão. Então por que você reclama? Se está todo mundo no mesmo barco, reconheça isso. Reconheça isso. Isso vai fazer você reclamar menos. Tem gente que não tem o que você tem. Você está numa igreja, separado por Deus, escolhido como filho, separado, carimbado para ir para o céu, e você continua a reclamar, mesmo tendo o que Deus te dá. Nunca está bom. Sempre está faltando alguma coisa. Isso é muito ruim. A gente tem que se contentar com o que tem. Paulo fala isso. Paulo falou que sabia viver tanto na escassez como na abundância. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, no momento ruim, no momento bom. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Paulo sabia viver em todas as partes. Mas ele era crente igual a você. Porque você não consegue. Não passou o que ele passou. Sabendo que deve manter o pão de cada dia, sabendo que você está guardado pelo Senhor, sabendo que você tem irmãos, sabendo que você é um separado de Deus, e mesmo assim você continua murmurando. Nunca está bom. Será que você agrada a Deus? Será que você não está atrasando a viagem? Será que algo que já era para acontecer ainda não aconteceu? Porque a viagem está atrasada, está consumindo tempo, alegria, comunhão, unidade, saúde, está desarrumando a casa. A Bíblia fala uma coisa tremenda: fazei todas as coisas sem murmurações e contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros no meio de uma geração corrupta e perversa, entre os quais resplandeceis como luzeiros do mundo. Presta atenção, você é luz, não é treva. Você não é daqui, você é de lá. Deus fala para quando você se mover na terra, para de reclamar e arranjar confusão. Já tem muita coisa para você. Para disso. Deus falou, fazei todas as coisas sem murmuração e sem contenda. Você é o luzeiro, você é o exemplo. Se você reclama, se você chia, como é que você vai dar exemplo para quem está nas trevas? Se a tua vida, por mais que tenha Deus, você continua arranjando problema e reclamando da vida. Paulo fala isso.
Fazei todas as coisas, tudo, sem murmuração e sem contenda. Você entenda que você é luzeiro, você é luz no meio das trevas, você é aquele que ilumina os caminhos. Se você que ilumina, mostra o caminho certo para a eternidade, está reclamando, como é que a gente vai fazer a mudança e a transformação das coisas? Você tem que estar sempre sorrindo, você é um eleito, separado por Deus, já está na primeira classe, vai subir com Ele, glória a Deus, aleluia, aleluia. Aleluia, glória a Deus por isso. Num monte de gente perdida, num milhares de pessoas que passaram na terra, nações que ainda nem o evangelho entrou, e tem gente morrendo agora, enquanto eu estou falando contigo. Você já está com o passaporte carimbado, está reclamando de quê por causa dessa situação? Deus está cuidando de tudo, Deus nunca perdeu o controle de nada. Se contar quantas vezes você reclamou, e você está até aqui hoje com comida, bebida, vestido, meu Deus! E mesmo assim reclama. Tem gente que não tem a metade que você tem. Tem gente que nessa hora está esperando uma quentinha para passar em Caxias, para comer um prato. Tem gente que está envolvido com drogas, está no meio da rua, envolto num cobertor. Eu já encontrei nessas coisas assim, relatos de pessoas que eram advogadas, eram pessoas empresárias, e por causa de uma situação, foram morar na rua, e muitas vezes com família. Uma vez eu encontrei isso dentro do aeroporto de Santos Dumont, um senhor, um casal, um engenheiro, estava lá morando num banco, e a gente reclama. Amado, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. A gente tem que se alegrar. O povo de Israel reclamou todo o tempo no deserto, comida, água, fez idolatria. Uma viagem que era para 11 dias demorou 40 anos. Murmuração, desobediência. Sabe o que aconteceu no final? Não entraram na terra, todo mundo ficou. Se fosse interesse de Deus, vendo isso tudo, eles tinham entrado. Deus fez ele rodar em círculo para todo mundo ficar fora. Porque só entra na terra quem se alegra, só entra na terra quem glorifica, só entra na terra quem está satisfeito, só entra na terra quem é grato por tudo que Deus faz. Aleluia, aleluia. O Espírito Santo está falando isso à noite para você. Trabalha, viva sem reclamar. Não normalize o que o mundo normalizou. Isso dificulta a caminhada. Aí você vai perguntar, pastor, por que o senhor está falando isso hoje? É porque é o que eu mais vejo no meu contato de vida, seja familiar, seja na igreja, pessoas reclamantes o tempo todo, chiando de alguém, apontando alguém. Amado, para com isso. Olha para você primeiro. A gente tem que entender certas situações. Tem coisas que você tem que chamar atenção, tem coisas que você tem que reclamar. Mas você virá um hábito. Por que eu estou falando isso? Porque a reclamação tem poder. E eu vou entrar agora nessa parte aqui. Deus fala o seguinte, que nós somos luzeiros. Jesus falou, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Nós somos luzeiros. A luz da vida está com a gente. Então não reclame da vida. Não reclame da vida. Olha como o mundo está. O mundo está em guerra. E você está na paz do Senhor. Glória a Deus. Deus está te guardando. Aleluia. E por que eu estou falando tudo isso? Agora vou na parte científica. Mas por que eu estou dizendo isso tudo? Porque reclamação tem poder. Eu fui procurar na parte científica. O que é reclamação para médicos? Reclamação, definição, não sou eu que estou falando, é o que estava escrito. Reclamação é um mecanismo destrutivo que reforça as conexões neurais ligado à negatividade, aumentando o estresse, o cortisol, viciando o cérebro, ou seja, hábito. Você vicia o cérebro em um padrão de vitimização. A pessoa é sempre vítima. O mundo todo conspira contra ela. Ela está sempre, tudo que ela critica porque tem uma razão. Ela que é a pobre coitada. Isso vira um hábito, o cérebro vicia. Ou seja, todo bom reclamante é sempre a vítima. Não sou eu que estou falando, é que está escrito na internet.
Agora sou eu. Ou seja, sempre quem se vitimiza, todo mundo está errado. O mundo conspira contra ele, ninguém presta, só ele. A reclamação, 5 pontos, passa por 5 pontos. Anota isso, isso é importante, isso é científico. Eu fui analisar o que é a reclamação. Reclamação, primeiro, impacta o cérebro. A repetição de queixas molda o cérebro para o pessimismo. A neuroplasticidade, sabe o que é a neuroplasticidade? Eu fui entender, que eu escuto tanto cientista falar isso, eu fui ler, sabe o que é neuroplasticidade? Quem é psicólogo sabe. Capacidade do cérebro de se adaptar, reconfigurar e moldar o funcionamento cerebral. Ou seja, o cérebro se adapta aos ambientes, ele começa a absorver tudo que está ali. E aquilo para ele se torna uma verdade, é isso. Faz com que quanto mais se reclama, mais fácil torna-se a ter um pensamento negativo. Você se adapta com aquele lugar. Ou seja, quanto mais você reclama, aquilo vai normalizando. Então você vai achando normal reclamar. E você continua a reclamar, porque o cérebro entra em estado de vício. É neural, é neurônio. Reclamações constantes reduz o tamanho do hipocampo, ou seja, o hipocampo que fica no córtex cerebral, área do cérebro crucial para a memória. Reduz o tamanho do hipocampo, área do cérebro crucial para a memória. E regulação emocional, e libera cortisol, que é o hormônio do estresse, diminuindo a imunidade, aumentando o risco de depressão. Ou seja, todo vítima, todo reclamante constante tem uma chance de ser uma pessoa depressiva e entrar numa depressão mais fácil do que quem tem alegria. Além de abaixar a imunidade, além de se achar vítima, além de ser pessimista. Olha quanta coisa, ele reduz, ele contrai o hipocampo dele. Você começa a mexer no teu emocional, é uma pessoa que está sempre negativa, triste, chateada, depressiva, porque o cérebro se viciou de tanto ele reclamar. Uma. Segunda, vício e atenção. Reclamar torna-se uma forma de buscar atenção, validação emocional ou mecanismo de defesa contra a frustração. Uma pessoa que reclama frequentemente, olha só, reclamar torna-se uma forma de buscar atenção, validação emocional, para ela ser validada, e é um mecanismo de defesa. Então quando você fala, ela reclama. Quando ela reclama, então está sempre se autodefendendo, se vitimizando. Não sou eu que estou falando, eu copiei igualzinho que está lá. Isso é muito sério, que a gente não sabe por quê. Vai chegar no item 4, você vai entender porque eu estou falando isso, que para mim é o pior. Como é que se processa essas coisas? Olha só, item 3, mecanismos de ação. Reclamar frequentemente exime o indivíduo da responsabilidade de mudar a própria situação, focando no problema em vez da solução. Ou seja, você só foca no problema, você só reclama, solucionar nada. Você se vicia a reclamar, você não procura mudança. E o quarto, para mim, que é o pior de todos. O quarto, contágio social. Contamina. Ouvir reclamações atinge o cérebro de quem escuta através dos neurônios espelhos. Aí eu fui botei no Google, o que é o neurônio espelho? Neurônio espelho são células cerebrais que disparam quando realizamos uma ação, quando observamos uma outra pessoa realizar a mesma ação. Age como espelhos mentais, fundamentais para imitação e replicação. Você começa a imitar a mesma coisa que a pessoa faz e replicar aquilo, você é contaminado. Então você começa a ser um reclamante também por causa dos teus neurônios. Por isso que você escuta musiquinha toda hora, sem você ficar decorando, você grava a música. Já reparou isso? Eu nunca li música, né? É tanto de escutar, você grava. A mesma coisa, você replica. Neurônios e espelhos. Aonde fica? Eles ficam, deixa eu ver se eu coloquei aqui, no córtex motor e lobo parietal. Eu nem sei o que é isso. Lobo parietal e córtex motor. Tem neurônios e espelhos, de tudo que você reclama, tudo, você vai contaminando aquelas pessoas. Foi o que aconteceu no povo lá de Moisés. Vai contaminando, você vai normalizando, você vai se vitimizando, você acha que aquilo é normal, e aquilo ali vira um vício. Ah, porque eu quero? Não, porque tem neurônios que replicam e imitam. Cientificamente provado.
Então, se você conviver com pessoas que só reclamam, você certamente será também um reclamante, se não tomar cuidado. Então você vai entrar na igreja, isso aqui está ruim, isso aqui não sei o quê, isso aqui, você já viu isso? Olha lá, olha só, e não sei o quê. Acaba você também vendo, daqui a pouco você está replicando a mesma coisa que a pessoa fez. Contágio social, contamina, vai passando. A tua casa, daqui a pouco de 1, 2 estão reclamando, 3 estão reclamando, 4 estão reclamando, você não sabe. Neurônios e espelhos, que replicam e imitam tudo aquilo que aprendem, que vão escutando, vai entrando, e você automaticamente você vai replicando. Falei, caramba, tem isso também. É sério o negócio. Eu gosto de falar em cima da Bíblia, eu trouxe mostrar a ciência. Você está entendendo a gravidade da coisa? Quando você começa a reclamar, você se vitimiza, você vira um pessimista, você é uma pessoa negativa, está viciado em reclamar, além disso, contamina todo o meio e não tem solução. Você não muda a situação. Ressignificação, ou seja, solução para isso. Fui ler, coloquei igual que está lá. A alternativa proposta é transformar as reclamações em ação concretas, ou seja, gratidão. Seja grato. Seja grato pelo que você é, pelo que você tem, pela família que você tem, pela igreja que Deus te deu, pelo trabalho que você te deu, pela saúde que você tem. Para de reclamar, ressignifica a tua vida. Aleluia, não sou eu que estou falando. Buscando solução em vez de culpados. Buscando solução em vez de culpados. Entre no sistema de gratidão. Começa a agradecer pelo que é, pelo que você tem. Se lembra de onde Deus te tirou? Começa a trazer a memória que te dá esperança. Você vai parar de reclamar. Quantas coisas que Deus fez. Quantas coisas. Amado, não é o pouco que incomoda você. É porque você não observou muito que você já tem ao teu redor. Você tem muito. Só que você ainda não percebeu. Ou seja, reclamação e murmuração constante vira hábito, vicia os neurônios, contamina e impede a superação de ação de mudança. Contrário disso, a Bíblia fala, a Bíblia é mais atual que o Jerônimo, a Bíblia é científica também. Olha só o que a Bíblia fala em Hebreus 12, versículo 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, se privar, não é tirar, se prive da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Reclamar, raiz de amargura, você perde, você priva da graça de Deus, e você contamina o meio. Meu Deus, é tudo isso que eu falei, já estava na Bíblia 2000 anos atrás. A Bíblia é científica, meu irmão. Presta atenção, graça vem de uma palavra em latim que quer dizer gratia, quer dizer agradecimento. Graça é favor imerecido, agradecimento é o reconhecimento desse favor. Então anda junto, graça e gratidão anda junto. Assim como ingratidão é você não reconhecer o favor. Quem está me entendendo? Seja grato, reconheça a situação, pare. Antes de reclamar, busque a Deus, procure soluções. Para de você ficar reclamando que isso vai virar um vício. E isso vai transformando o meio, transformando a tua vida. Você entra em estado depressivo, você fica triste, você fica abatido e não arranja soluções. Que uma pessoa que arranja solução, ele tem que estar com a mente limpa, ligado no Senhor, para Deus dar direção. Você tem que tirar o foco de você e da situação. Foi o que Moisés fez, foi o que Jó fez, levou as queixas ao Senhor. Reclamação não muda nada, só piora as coisas. Presta atenção, a dor muitas vezes é real. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Dor muitas vezes a gente passa na vida, mas se você buscar o caminho certo e parar de remoer isso dentro de você,
Deus vai te dar direção, Deus vai te dar ordem, Deus tem o controle da tua vida, você é um separado do Senhor. Há momentos na nossa vida que a gente passa por processos, mas todo processo de Deus gera bênção e gera promoção. Vê se você entende isso. Muitas pessoas entram num processo de reclamação contínua dentro da tua casa, dentro dos seus parentes, dentro das situações, tudo leva a reclamar, tudo que leva, você só está piorando a tua saúde, você está entrando em estado depressivo, você está ficando uma pessoa negativa, e ninguém quer ficar perto de pessoas assim, porque você fica uma pessoa desinteressante. Alguém já viveu isso? De ficar perto de gente que só reclama, só chia. Mas é a pior coisa que tem. Nem Deus gosta de ficar. Nem Deus, a Bíblia mostra isso. Eu tenho que alertar isso. Antes de você reclamar, olha ao teu redor, olha o mundo. Tem gente pior do que você. Agradeça. Em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Eu vou parar por aqui. Muda o teu comportamento. Muito sério isso. Eu ia falar mais, mas o tempo, como fala meu irmão, se abrevia. Caramba, né? Vamos ficar de pé. Amado, não reclame da vida. Tem momentos que a gente até sente. Muitas vezes reclamar é normal. Você é um ser humano. Mas você ficar achando que isso é normal todos os dias. Tudo que você vê quadrado, céu acinzentado, reclamante de tudo, se vitimizando, já virou um vício, um hábito. Aí é um problema. Aí é um problema. Temos que tomar cuidado com isso.